professora aplicar. Espera aí. Ora bem, ciclo de Ferro. Então é assim. Funções do sangue sabem de cor e salteado, certo? Sabem a composição do sangue. A parte líquida, a parte sólida. Ok. Composição, albuminas, globulinas, hidrogênio, plasma, papá. CBL. Imagens histológicas. Sabem? Ok. Isto tem que saber não só para aqui como para o sistema respiratório. Já sabem. Ora, a hemoglobina tem que saber. Ciclo de ferro. Ora bem. Temos então aqui o ciclo de ferro. Portanto, vocês sabem que as hemácias têm, hemácias que trazem os glóbulos vermelhos têm uma semivida de 120 dias, certo? Ao final de 120 dias, elas já não são mais funcionais e são filtradas onde? No baço. Sistema linfático. No baço. Portanto, são filtradas no baço, aí são degradadas e depois vão pela corrente sanguínea, ok? Pela corrente sanguínea, os detritos que os macrófagos fazem, então os macrófagos encontram-se no baço e lá é que vão degradar as hemácias que já não têm capacidade de transportar então os gases. E aqui, o que é que o macrófago faz? Vai degradar a hemácia e vai à hemoglobina e vai então aqui dividir o grupo M das globulinas da hemoglobina, ok? As globulinas então são depois partidas em aminoácidos. Os aminoácidos depois são usados para fazer outras coisas. Como vocês viram no semestre passado na aula da fisiologia celular e na aula de nutrição, os aminoácidos é o único nutriente que o corpo humano não consegue armazenar. Porquê? Porque está sempre a metabolizar novas proteínas, novas globulinas e utiliza sempre os aminoácidos que vão degradar de proteínas ou de outras coisas que já não são necessárias. Portanto, os aminoácidos, as globulinas, então, são utilizados para fazer outras estruturas. Portanto, do grupo M, aqui, o macrófago vai então converter o M em biliverdina e quando converte em biliverdina, o íon ferro é retirado, é descomplexado da hemoglobina. Ok? Portanto, a biliverdina depois é convertida em bilirrubina e a bilirrubina depois está livre no sangue e é no fígado que ela vai então ser retida, que vai ser um composto da nossa bilis. É aqui que ela fica em bilirrubina conjugada e é depois na bilis que é deitada para o intestino para emulsionar gorduras, para que as gorduras depois passem para o nosso sistema através da absorção do intestino delgado e vão para os quelíferos, que é o sistema linfático. Portanto, as gorduras entram para os quelíferos. Ok? Portanto, esta parte já está. O ferro do macrófago vai então ser conjugado a uma proteína transportadora que é a transferrina e daqui tem três vias. Ou leva para o fígado para ser armazenado no fígado, ou leva para o baço para também ser armazenado no baço, ou então leva para a medula óssea para se fazer novos eritrócitos, novas hemoglobinas para os glóbulos vermelhos. Ok? O armazenamento depois, se for necessário, vai pelo sangue com a transferrina para a medula óssea do fígado e do baço. Ok? Até aqui, nada de novo. Depois, aqui a bilis. Os derivados da bilirrubina
depois que são absorvidos e que já não são mais utilizados, vão então ser filtrados no rim a fim de serem excretados. Parte da bilis também vai pelas fezes e é excretado pelas fezes. E é isto o ciclo do ferro. Ok? Alguma dúvida em relação a isto? Agora que vocês deram sistema linfático e deram sistema imunitário, já conseguem perceber como é que isto tudo funciona. Ok? São por estas vias que temos então o ciclo do ferro. Dúvidas? Nenhumas. Bem. Ora bem, aqui está muito mais completo, mas é basicamente o mesmo esquema que estava no outro. Está bem? Mais dúvidas em relação ao sangue? Mais nada? Eu espero. Eu espero. Acho que não. Não? Não. Formação do relhão plaquetário, sabem? É. Ah, pois é. Não eram só as células, também há o relhão plaquetário. Sabem a cascata de coagulação, a via intrínseca e a via extrínseca e a via intrínseca? Quando é que uma se dá, quando é que outra se dá? Isto sai, obrigatoriamente. Para os 3 cursos. Nem. Ai, explico lá. Ai, que agora deu-me aqui uma apoplexia. Cascata de coagulação. Portanto, são várias proteínas que se vão ativar umas às outras para que então se dê o relhão plaquetário. Está bem? Portanto, há 2 vias. Uma é em relação ao vaso, quando há uma lesão do vaso, e aí temos a nossa via intrínseca, que é o vaso sanguíneo que está lesado. É aqui então que começa a via intrínseca. Portanto, temos então a libertação de fator 12, que se vai ativar e vai fazendo esta cascata até que depois a protrombina é ativada e pela protrombinase forma então a trombina, que depois a trombina faz com que ative o fibrinogénio e a enzima do fibrinogénio para fazer a tal rede de fibrina para o relhão plaquetário. A via extrínseca é do tecido, não é propriamente do vaso, mas é do tecido. Então temos a tromboplastina, que é uma das substâncias libertadas quando o tecido se lesa, que vai então ativar outra parte da cascata. Aqui a fase 2 e a fase 3 são comuns, tanto à via intrínseca como à via extrínseca. Vocês têm que saber mais pormenorizadamente o que é que consiste a fase 1, o que é que consiste a fase 2 e o que é que consiste a fase 3 e conjugar como é que o relhão plaquetário é formado através dessas fases. Ok? Tem que saber muito bem o que é a via intrínseca e a via extrínseca. Por onde é que elas começam? Está bem? Dúvidas? Professor, em amarelo são enzimas? Não, são os fatores. São estes fatores que depois são ativados. Quando estes ativam, vão ativar um outro fator e é então que temos que... Portanto, este fator ainda não está ativado, ele depois ativa-se para ativar o fator que se ativa e assim sucessivamente. Por isto é que isto se chama de cascata. Porque é um conjunto de reações em cadeia para quê? Para que transformemos então a protrombina em trombina e a trombina vai então ativar a enzima que vai quebrar o fibrinogénio para formar a fibrina e a fibrina depois dá então a tal rede do arrolhão plaquetário que vai então agregar as plaquetas e tudo mais e fazer a tal crosta para estancar o sangue ou reparação de tecido. Ok? Dúvidas em relação a isso? Não. Tal.
ação e dissolução do coágulo tem a ver então com o plasminogénio que vai então ativar a plasmina e a plasmina vai então dissolver a fibrina para dissolver a tal rede e fazer a dissolução do coágulo. Professor, Diga. na parte da dissolução do coágulo há o fator 12, mas ele também entra na formação dele, ou não? Eu acho que eu também estava lá. Tá. Sim. Ou seja, ele faz as duas coisas. Ele o que faz. O que faz é. Quando há o excesso de trombina e excesso do fator 12, vai ativar então o plasminogénio. Isto é mais um mecanismo de feedback negativo. Quando temos a mais, temos que então fazer o circuito inverso para regularizar então. Porque se isto não funcionasse em feedback negativo, quando se fizesse um coágulo, tínhamos uma disseminação por todos os vasos desse coágulo. Portanto, funciona em feedback negativo. Portanto, quando aqui aparece o fator 12, é porque se encontra em excesso. Ok? Ele é necessário para a fase 1, mas quando se encontra em excesso e o bulhão plaquetário já está formado, então vai ativar então, o plasminogénio que se ativa em plasmina e a plasmina é que vai então dissolver a rede de fibrina e faz a dissolução do coágulo. Ok? Mais. Grupos sanguíneos. Eu acho que vocês sabem isto de cor e salteado. Grupos sanguíneos, o grupo AB0 e o grupo Rezos sabem de cor e salteado. Ok? Acho que isto não tem dificuldade nenhuma, vocês sabem isto desde o ciclo. Acho eu. Se não, deviam saber. Doença hemolítica do recém-nascido. Aqui, eu vou fazer uma brincadeira, porque isto não vai sair no grupo das perguntas do sangue, mas sim do sistema imunitário. Ok? Porque isto tem a ver então com anticorpos. Portanto, conjuguem as matérias. E CBL, de cor e salteado, que eu vou perguntar valores normais dos hemogramas. Ok? Sangue, estamos? Ora bem, anatomia do coração. Dúvidas que surgiram? Há alguma dúvida? A parte da condução. A condição é lateral. Ai, Mas pronto, vamos lá navegar então por esta aula, pode ser que surjam algumas dúvidas entre. Portanto, anatomia do coração. Sabem que é feito por músculo estriado cardíaco, que é específico. Sabem que a forma destas células não é a mesma forma do músculo esquelético. Ok? Portanto, sabem as funções do coração, sabem a forma dele, sabem onde é que ele se situa no intestino, um bocadinho mais para a esquerda. Ok? Portanto, sabem então as camadas com que ele é constituído, começando então pelo pericárdio, ok? Pericárdio fibroso e pericárdio seroso. Entre eles há então uma cavidade virtual onde tem o tal líquidozinho lubrificante que faz com que o coração possa bater e não haja desgaste dos tecidos. Total. Professor, Diga. isso que o senhor falou que é a cavidade pericárdica que fica entre Para aurículas. Onde é que fica a aurícula mitral? Fica entre o quê? Aurícula mitral. A válvula mitral. Válvula mitral fica entre o quê? Aurícula esquerda e ventrículo esquerdo. Válvula tricúspide. Aurícula direita e ventrículo direito. Muito bem. Válvulas semilunares pulmonares. O ventrículo direito e a artéria direita.
A artéria direita, qual a artéria direita? Aurícula. Então voltamos para trás. Então fiquem entre a aurícula direita e o ventrículo direito, temos a válvula tricúspide. E também temos aqui a válvula semilunar pulmonar. Mas qual a artéria? A aorta, meus senhores? Artéria pulmonar. Fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Ok? E a artéria pulmonar leva de sangue venoso ou arterial? Venoso. Muito bem. Ora. Artérias coronárias. Sabem dizer quais são as principais? Primeiro que tudo, pergunta para a rasteira. Quais são as primeiras bifurcações da aorta? Qual o coração da aorta? Temos a aorta, sai do coração, né? Temos lá as válvulas semilunares aórticas e temos então a aorta. A aorta é composta pela crosta ascendente, pela aorta ascendente, pela crosta da aorta e pela aorta descendente. A minha pergunta é, a aorta, que é isso tudo, qual é a primeira bifurcação que ela tem? Ou quais são os primeiros ramos laterais que ela tem? As artérias coronárias. Ok? Logo a seguir. Logo a seguir às válvulas semilunares aórticas, temos dois buraquinhos logo em cima, em que dá para a esquerda e dá para a direita. Em que temos então a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. A artéria coronária direita é também denominada como artéria circunvalar direita, que depois dá acesso à artéria descendente posterior, e a artéria esquerda tem uma bifurcação que dá então à artéria descendente anterior e à artéria circunflexa esquerda, que depois atrás vai então fazer anastomose com a artéria descendente posterior. Ok? Isto é para saber. Ora bem, da parte das veias coronárias, o que vocês têm que saber é que elas vão desembocar numa estrutura que é o seio coronário, e o seio coronário dá diretamente para a aurícula direita. Ok? É o tal terceiro orifício que existe na aurícula direita. Quais são os outros dois? Veia cava aqui. E inferior. Muito bem. Ora bem. Portanto, aqui as válvulas. Vejam os vídeos que ajudam. Está bem? Eu sei que vocês não veem nada, que eu consigo ter acesso a quem é que vocês veem aqui. Esqueleto cardíaco. Sabem o que é? É composto por tecido conjuntivo denso e é aquele que dá suporte às fibras cardíacas, e é depois, com esta conformidade que as fibras cardíacas têm, que quando são contraídas é como se estivessem a espremer uma esponja, e daí faz a contração das aurículas dos ventrículos e empurra o sangue. Característica que este tecido conjuntivo tem: não conduz corrente elétrica. Portanto, é isto que vai ser responsável pelo algum atraso da condução elétrica quando falamos depois do sistema de condução. Ok? Forma das células musculares cardíacas, e porquê que é tão importante os discos intercelulares? Porque são os discos intercelulares que depois, no sistema de condução, vão fazer a sinapse para transmitir o sinal elétrico. Ok? Isto é importante saber em termos de anatomia, porque vai sair uma imagem e eu quero que vocês assinalem as estruturas. Ou melhor,
Ou melhor, vai ser esta imagem com letrinhas e depois eu vou dizer. Em relação à estrutura B da figura 3, diga a verdadeira. Ok? Portanto, tem que identificar o que é que eu quero perguntar. Vamos dificultar um bocadinho as coisas, nós estamos no ensino superior e nós estamos no ensino primário. Ora, e fez. Portanto, sistema de condução, o que é que acontece? Sistema de condução, temos então potenciais de ação que vêm pelo sistema nervoso autónomo, que chegam aqui ao nódulo sinusal, do nódulo sinusal depois pelas fibras musculares e pelos discos intercostais, este sinal elétrico vai ser transmitido através da sinapse pelos discos intercelulares e chega depois aqui ao nódulo auriculoventricular, que é onde estão as células bypass. Ok? Aqui, depois, há um atraso quando o nódulo auriculoventricular passa a corrente elétrica para o feixe. Porquê? Porque é aqui que se encontra o esqueleto do coração, o tal tecido conjuntivo denso. Há um ligeiro atraso. Ok? Depois aqui é tudo nervo, tudo estruturas de nervo. Temos então o feixe, que depois bifurca em ramo esquerdo e ramo direito, e quando chega aqui ao vértice, eles depois voltam para cima para circundar todos os ventrículos, e então temos aqui a rede de Purkinje. Ok? Além dos nervos que estão entre as fibras, as próprias células musculares esqueléticas transmitem este sinal. Ok? Por isso é que ele tem este formato, porque faz com que as células não contraiam todas ao mesmo tempo, mas sendo uma coisa sequencial. Portanto, dá aquela contração de torção e faz então com que o sangue seja empurrado dos ventrículos para as artérias. Ok? Perceberam isto? Isto agora parece fácil, assim, não é? Não? Então. Portanto, continuemos com a outra aula da fisiologia do coração. Potenciais de ação. É preciso explicar mais alguma coisa? Não. Já demos no sistema nervoso, e isto segue a mesma coisa. Portanto, é aquilo que eu já vos tinha dito. Potenciais de ação, o linha de direção, Aqui temos de ter atenção também com os íons de potássio, porque excesso de íons de potássio levam a uma fibrilação do coração e isso não é bom. Eu já vos disse, se vocês quiserem matar uma pessoa sem serem pegos, é injetarem ou fazer com que a pessoa ingira uma dose excessiva de potássio e temos então um ataque cardíaco e a pessoa morre. Está bem? E depois o potássio todo dia absorvido pelo cadáver. São coisas boas que eu vos ensino. Às vezes há gente. Eletrocardiograma. Tem alguma dificuldade nisto? Na leitura do gráfico? Diga. Portanto, o que se passa é, quando demos o sistema muscular, nós fomos de contração muscular, há um período refratário e tem dois períodos, o relativo e o absoluto. O absoluto, mesmo que haja nova estimulação, não se dá um novo potencial de ação. Mas o relativo, o outro, já pode ser estimulado e dar então um novo potencial de ação. As células pacemaker, que são essas mais especializadas, têm esse período refratário relativo
mais sensível. Porquê? Para garantir a automacidade e a ritmicidade do sistema de condução. Ok? Para que não haja paragens cardíacas ou arritmias cardíacas. Ok? Era isso que queria? Eletrocardiograma. Sabem dizer o que é cada pico, não sabem? Não. Mas vão ter que saber. Aliás, onde é que está o gráfico? Onde está o gráfico? É este gráfico. Este gráfico sai. E este gráfico conjuga todos os outros gráficos além do eletrocardiograma. Ok? Aqui em cima temos o eletrocardiograma. Aqui temos então a pressão intraventricular e intra-auriculares. Aqui temos os sons cardíacos e aqui temos os volumes das diástoles. Ok? Portanto, vocês têm que saber que aqui a onda P se refere então à parte da sístole arterial que depois leva ao pico e dá-se a contração da aurícula e temos então depois a abertura da válvula tricúspide, da válvula dicúspide e também com a consequente elevação de pressão do ventrículo vão abrir então as válvulas aórticas e pulmonares e expulsar o sangue. É aqui que temos o primeiro som cardíaco. Depois aqui esta onda T e P é o período refratário, que temos então a tal entrada de sangue passiva para a aurícula e o ventrículo, e o segundo som é o fechamento das válvulas tricúspides e bicúspides. E vocês têm que relacionar estes gráficos, porque vou fazer uma pergunta sobre isto. Ok? Alguma dúvida? Tem este vídeo que explica muito bem este gráfico. Está bem? Portanto, bom, aqui, homeostase cardíaca, tem alguma dúvida disto? Sabem que funciona em feedback negativo? Dúvidas? Não, né? Ora bem. Vasos. Anatomia dos vasos. Têm dúvidas? Anatomia isto é. Como é que os vasos são constituídos? Têm dúvidas? É que o negócio das clínicas, né? Eu acho que é a aula mais fácil. Não têm dúvidas? Pois não? A dúvida que vocês têm das outras duas aulas, o que é para saber? Eu aqui vou ser bonzinho. Vou dar-vos o bónus que vocês terem vindo. Ora bem. Quais são as artérias que eu quero que saibam de cor e saltear? Ora bem. Não sei. Eu acho que isto é fácil. Não tenho muito para saber. A aorta também é fácil, não tenho muito para saber. Quero que vocês saibam que na crosta da aorta, não é na aorta ascendente, na crosta da aorta, o primeiro ramo lateral qual é? O bronquiocefálico. Segundo ramo, qual é? A artéria carótida primitiva esquerda. Terceiro ramo da crosta da aorta. Subclávio esquerdo.
da próxima da aorta. Porque se eu falar da aorta, quais são os primeiros ramos laterais? As artérias carótidas, primárias. Ok? Aorta. Isto é fácil de saber. Aqui é que eu quero que vocês saibam. Primeiro, quero que vocês saibam que a artéria carótida divide-se em interna e externa. A externa está responsável pela vascularização da face e da nuca, ok? E a interna é aquela que vai vascularizar o encéfalo, ok? Uma coisa que eu quero que saibam é, na bifurcação da carótida primitiva em interna e externa, encontra-se uma estrutura importantíssima para o nosso corpo humano, que eu falei na aula da tensão arterial, que é um barorreceptor que se encontra nesta zona, que mede a tensão arterial. Eu já vos disse, qualquer compressão a mais que se dê ali, o barorreceptor, na parte que nem varia-se, mas fica inutilizado e então dá-se uma inibição vagal. Ok? Isto tem a ver com a regulação periférica da tensão arterial. Ora, artérias. O que eu quero que vocês saibam das artérias? Decore só, cuidado. Exatamente. São as do cérebro. Eu quero que vocês saibam que a carótida interna, que é esta que está aqui, dão dois ramos. Temos então a artéria anterior e a artéria média cerebral. Okay? Daqui temos depois duas artérias comunicantes, aliás, uma artéria comunicante anterior e duas artérias comunicantes posteriores. A anterior liga então as artérias cerebrais anteriores e as comunicantes posteriores ligam então a artéria média à artéria basilar que vem do tronco basilar, ok? E esta estrutura que vocês veem aqui com as anastomoses chama-se polígono do Illis, ou agora que é o polígono, que é o círculo arterial cerebral, ok? Isto é importantíssimo, está bem? Ora bem, mais que eu quero saber, a artéria basilar vem de onde? Da artéria vertebral, ok? Portanto, é isto que eu quero saber, é da artéria vertebral sai então a artéria basilar, que depois a esquerda e a direita vão unir-se no tronco basilar, ok? E depois vai se dividir em artéria basilar de esquerda e direita, e estas então vão irrigar as partes posteriores do cérebro. É também as artérias vertebrais e a artéria basilar que vão irrigar as outras estruturas como a ponte e o cerebelo. Ok? Portanto, isto é para saber. Ok? Portanto, mais que eu quero saber, que eu quero que vocês saibam das artérias de cor e salteado. Ora bem, a parte entérica ou o tronco celíaco, porque isto depois vai ser importante no sistema digestivo. Portanto, eu quero que saibam o primeiro ramo, o tronco celíaco, quais são as bifurcações que tem e quais são as anastomoses que fazem. Portanto, isto é para saber, ok? Qual é o trajeto que isto faz. E também as artérias mesentéricas superiores e inferiores, porque são elas que vão irrigar todo o intestino grosso. Ok? Outra coisa que eu quero que saibam é as artérias dos membros. Porquê? Porque vai ser uma pergunta que eu vou misturar membro superior com membro inferior. Portanto, eu acho que isto é o mais fácil, porque basicamente é uma artéria que vai mudando de nomes conforme é a região que ela percorre. Eu acho que isto é fácil, vai ser uma perguntinha, e esta perguntinha é dada se vocês estudarem. É fácil, ok?
Ora bem. Eu acho que de artérias é. Ora bem. Sistema venoso. Já devem ter percebido, se eu nas artérias quero que vocês sabem como é que se faz a irrigação cerebral, então no sistema venoso eu quero como é que se dá o retorno do sangue da parte cerebral. Ok? Portanto, esta drenagem encefálica eu também quero que saibam de cor e salteado. Está bem? E não é por nada, mas eu vou buscar um bocadinho da matéria do semestre passado, que é a circulação do líquido encefalorraquidiano. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Está bem? Características da circulação venosa, que eu quero que saibam para saltear. É o sistema superficial, profundo e comunicante. Ok? Isto é importantíssimo, porque isto foi o que nos permitiu evoluir e termos então também esta conformidade ereta que serviu para que o aporte sanguíneo maior fosse mais profundo do que o superficial e que se algum corte que nós tivéssemos no membro não impedisse então a circulação do sangue. Portanto, isto está. Mais uma vez, os membros, é a tal perguntinha que vou misturar membro superior com membro inferior. É uma questão de terem em atenção. E depois, o que eu quero que saibam de cor e salteado. Pode surgir. Pode surgir uma pergunta. Porquê é que nós não temos a mesma simetria das veias como temos das artérias? Eu expliquei isto na aula. Quer da parte abdominal, quer da parte torácica. Ok? Mas antes disso, sistema porta. É importantíssimo saber o sistema porta, porque depois, quando dermos o sistema digestivo, que é logo a primeira aula a seguir à frequência, eu vou falar sobre isto. Portanto, isto é para saber de cor e salteado, tal como o trajeto dentro do fígado. E saberem que há mistura de sangue no fígado. E porquê é que há mistura de sangue? Está bem? As veias torácicas temos ásicos e hemiásicos. É aquilo que eu posso fazer. Poderá sair de tal coisa. Porque é que o sistema venoso não segue a simetria do sistema arterial. E eu acho que o sistema venoso. Da veia cava superior e da veia cava inferior. Só quero que vocês saibam o que é que cada uma drena em maior parte. Ou seja, a veia cava superior drena então cabeça, troncos e também a parede torácica, enquanto que a veia cava inferior tem tudo a ver que é do abdômen para baixo. Está bem? O que é que cancela? São 64 perguntas. 64. Vocês não fritem a molécula. Uma pessoa já anda cansada. Ora, circulação e regulação periférica. Tem alguma dúvida? Pronto, fluxo sanguíneo. Portanto, temos dois tipos de fluxo, que é o laminar e temos o turbulento, certo? Quando é que o turbulento acontece?
Aqui pensem num rio. Pensem num rio. Se eu colocar algum obstáculo no leito do rio, eu vou ter um fluxo contínuo ou vou ter alguma turbulência. Portanto, fluxo turbulento é quando ou o vaso estreita ou então há alguma coisa que está acoplada ao vaso, nomeadamente placas de aterosclerose, que pode provocar isto. Também o que pode acontecer no fluxo turbulento é nas bifurcações dos ramos, ok? Isto faz com que, inevitavelmente, o fluxo, como tem que ir por duas vias, se torne turbulento nesse sentido. Portanto, o fluxo laminar, sabem que no interior do leito do fluxo a velocidade é maior, na periferia a velocidade é menor. E isto é a mesma coisa que no rio. Se vocês estiverem na beira do rio, tem uma determinada velocidade da água, mas se forem para o meio do leito, é muito mais perigoso, porque a velocidade é muito maior e o risco de afogar então é maior. Isto é exatamente a mesma coisa. O turbulento, lá está, quando temos um estrangulamento, uma curva acentuada ou a superfície rugosa, a parte da aterosclerose, ou quando temos então as bifurcações das artérias que também provocam fluxo turbulento. Isto faz com que vibre as paredes e a vibração das paredes faz então com que haja sons. É normal o fluxo turbulento no coração, porque é quando sai com maior pressão e maior velocidade, e nas ramificações das artérias. Ora, pressão arterial. Sabem como é que se processa então a medição da tensão arterial sem ser pelos aparelhos automáticos? Não é difícil. Portanto, vocês sabem que os batimentos cardíacos são sons e sons são vibrações. Estas vibrações transmitem-se pelas artérias. O que se passa é que vocês têm a verdadeira pressão e vocês põem a pressão de tal maneira que os vasos colapsam. Se os vasos colapsam, não há passagem de sangue, então não temos sons. Ok? Portanto, o que se faz? Vai-se baixando a pressão da nossa braçadeira até que comecemos a ouvir um primeiro som. E quando este som é audível, o primeiro som que corresponde então à sístole, que é a compressão dos ventrículos e então a injeção do sangue para as artérias, temos então a nossa pressão sistólica, que é a pressão alta daquele intervalo. Ok? É esse o nosso primeiro valor. Vamos então desinsuflando a verdadeira pressão, a pressão vai diminuindo e com a diminuição da pressão o vaso então vai então para a conformidade normal e quando deixamos de ouvir o som, então é que temos a nossa tensão mais baixa, que é a pressão diastólica, que é quando o sangue entra para dentro do coração. E quando temos o encerramento das válvulas tricúspides e bicúspides. Ok? Portanto, é isto que eu quero que vocês saibam na medição da pressão arterial. O que são os sons para os ossos e o que é que significa o primeiro som e o que é que significa deixar de ouvir o som a quando da medição. Ok? Ora bem. Não vai sair a fórmula, vai sair o nome da fórmula. Sim. Vocês viram a última aula da ventilação? Viram tantos nomes de fórmulas? Quando o sangue, por exemplo, uma pergunta, o fluxo diminui quando a resistência aumenta, e isto é dito pela lei de a linha A,
o exílio. A linha B, efeito Bohr. Ok? É assim desse género. Pronto, é assim desse género. Portanto, o que é que eu quero com isto? Quero que vocês relacionem as leis e os efeitos físicos com o que eles realmente fazem. Eu não quero que vocês vão fazer contas. Não é esse o meu objetivo. Eu quero é que vocês saibam os conceitos físicos à fisiologia em que é pedida. Ok? Ora, a lei de Laplace também sai. E é a distribuição. Tal. São em resistências sai. Vou-vos dar uma pergunta. E eventualmente um desses pulsos sai. Está bem? Um deles. Está bem? É data. É data. Isto. Têm dúvidas disto? Nos capilares, como é que as substâncias passam dos capilares para o líquido intersticial e do líquido intersticial para os capilares? Por pressão. Têm dúvidas em relação a isto? Não. Então, porquê é que o líquido intersticial tem sempre pressão negativa? Pronto, exato. O objetivo é esse mesmo. Mas porquê é que tem negativo? Porque tem um sistema paralelo de drenagem, que é o sistema linfático. É o sistema linfático que tira o excesso de líquido intersticial e que faz com que o líquido intersticial nos tecidos tenha a tal pressão negativa, para que então possa haver as trocas entre os capilares e o tecido. Ok? Portanto, isto está interligado com o sistema linfático. Ok? Venoso, total. Isto sai. Não paga nada. É que eu digo para você paga. Já avisamos. Estímulos e respostas, isto sai, que é um mecanismo de controlar a pressão sanguínea. A dilatação dos esfíncteres tem a ver com as substâncias vasodilatadoras. Vocês têm que saber as substâncias vasodilatadoras, porque isto é dito também a seguir a quanto do sistema imunitário. Portanto, vocês estão a estudar aí para aqui, também estão a estudar para o sistema imunitário. Quando é que se dá a vasoconstrição? Quando deixamos de ter as substâncias vasodilatadoras. Ok? Não há substâncias que vão ativar a vasoconstrição. O que há é a ausência de substâncias vasodilatadoras que provocam a vasoconstrição. Ok? Tal. Sistema circulatório. Tem mais alguma dúvida? Não. Sistema linfático. Dúvidas? Sistema linfático. O que é que ele constitui? Ok? Temos então depois quais as funções dele. Equilíbrio hídrico, que é tal coisa de drenar o líquido intersticial para estabelecer então tal equilíbrio, para termos a pressão negativa, para que nos capilares haja então as trocas de substâncias. Temos a absorção de gorduras, nomeadamente a parte dos quilíferos que estão nas vilosidades
do tubo digestivo, é para lá que as gorduras não vão diretamente para os vasos sanguíneos, e também a parte de defesa, porque é aqui que o sistema imunitário está e tem órgãos linfáticos que estão carregadinhos de células do sistema imunitário para então filtrar a linfa e o sangue de corpos estranhos, ok? Portanto, livre, eu acho que isto não tem muita dificuldade, pois não? Os vasos, todos têm que mudar o canário, e é mais importante. Não. Vocês têm que saber é que está. Vão dos capilares para os vasos vão para os nódulos linfáticos, dos nódulos vão para os canais e dos canais vão para os ductos. Não tem que decorar então Não, o nome deles não. Até porque a maior parte deles não tem nomes, são os nomes que têm é da localização onde estão. Ora bem. Tem que saber isto, ok? Ver isto. Agora, isto é que tem que saber. Os tecidos linfáticos difusos e os órgãos linfáticos. Há dúvidas em relação a isto? Têm dúvidas? são órgãos linfáticos? São órgãos linfáticos. Sabem como é que funciona um gânglio? Mais coisa menos. Olha lá. Tem que saber o córtex do gânglio, o trajeto da linfa. O baço também tem que saber a polpa branca e a polpa vermelha, qual é a função de cada uma delas. Tem que saber que há 3 fluxos, o rápido, o intermédio e o lento, e para que é que cada um deles serve. O timo. Eu acho que o sistema linfático também não é assim muito complicado. Sistema imunitário. Ai, há pouco. Sistema imunitário. Tem alguma dúvida do sistema imunitário inato? Inato, tem dúvidas? Neutrófilos, macrófagos, interferão. Não, pois não? Adaptativa. Tem dificuldades? Tem algumas dúvidas? Os complexos histocompatibilidade major? Tem? Ora bem. Complemento. Fatores mecânicos de imunidade inata, o que é que temos? Barreiras físicas. Exemplos de uma barreira física grande que nós temos. A pele, muito bem. Mediadores químicos. São estes. Ok? Têm que saber. Complemento e interferão. Cascata do complemento. Tem que saber qual é que é para a imunidade adaptativa e qual é para a imunidade inata. Portanto, a via clássica é a tal imunidade adaptativa, a via alternativa é a da imunidade inata. Como vocês podem ver, a clássica segue a cascata toda, enquanto que a via alternativa começa a meio. E isto serve para quê? Para criar estruturas nas bactérias ou nos vírus
são estas estruturas que são canais canais proteicos, que fazem a abertura das membranas desses corpos estranhos e então entre líquidos e sais que promovem então a liso celular desses corpos estranhos. Ok? Então o final da via clássica é igual ao via alternativa? É. Só que a via clássica é ativada pelo complexo antigênio-anticorpo. Então vai ativar as proteínas de complemento até chegar ao complemento 3. O complemento 3 é que ativa efetivamente os outros complementos para levar então a formar então os canais proteicos nos corpos estranhos, na membrana, para conseguir fazer a liso celular desses corpos estranhos. A via alternativa, quer dizer, então substâncias estranhas, os fatores B, D e P que ativam logo o complemento 3. Ou seja, encurta então a cascata. Ok? Dúvidas em relação aqui? Não. Sabe o que é quimiotaxia? Quimiotaxia, sinalização. Olha, estamos aqui a ser atacados, liberta substâncias, vem os macrófagos e linfócitos em força, que é para atacar os corpos estranhos naquela zona. Ok? Portanto, o movimento dos linfócitos é o movimento ameboide, dos macrófagos também, podem passar pela superfície das células, entre as células, e se a coisa for mais grave, pode atropelar as células, entrar para elas adentro e sair pelo outro lado. Resultado, dá-se então a fagocitose dos corpos estranhos, nomeadamente pelos neutrófilos e pelos macrófagos. Portanto, inflamação. Sabem quais são os sintomas de inflamação local? Já a gente sabe que a gente já cortou. Quando a inflamação local não é suficiente, passamos para a inflamação sistémica. Tem que saber isto. O que é que leva a produzir e a libertar para que a inflamação, para que o corpo estranho, a tal infecção, seja combatida. Isto é o resumo da imunidade inata, portanto, é uma tabela a ter em conta. Tabela não, um esquema a ter em conta. Imunidade adaptativa, sabem que são antigénios, sabem que são anticorpos, certo? Aí não há dúvidas. Portanto, linfócitos. Linfócito T é maturado onde? Sim. Linfócito B é maturado onde? Do lógico. Se alguém tiver o azar de me assinalar que são maturados no baço, eu na aula seguinte trago o taco de beisebol e tudo e dou o taco de beisebol na cabeça. Está bem? B é de bom, não é de baço. Você está na lista, você é o primeiro. Não precisas ficar vermelho. Seleção positiva, seleção negativa, sabem? Seleção positiva é selecionar os linfócitos que têm capacidade para atacar. A seleção negativa é selecionar os linfócitos que têm para atacar corpos estranhos ao corpo e não as estruturas do corpo. Ok? Basicamente é isto. Células T. Antigênio. Quero que tenham atenção à classe 1 e à classe 2. Isto vai sair duas perguntas em que eu vou misturar as duas coisas. Ok? Eu sei que isto não ficou muito bem assente na vossa cabeça e isto é um bocadinho confuso. Eu, quando estava a ter anatomofisiologia, quando estava no vosso lugar, eu posso dizer que não percebi patavina desta porra. Ok? Mas isto, se vocês estudarem um bocadinho, vão ver que isto tem sentido aquilo que eu vou dizer e é por isso que eu vou explicar isto outra vez. Ok? Portanto, temos
Temos o antigênio do complexo de histocompatibilidade de Maslow. Há duas classes. Ok? Temos a classe 1 e temos a classe 2. A maioria das classes é ativada através dessas glicoproteínas que estão à superfície. Como vocês podem ver, temos então as proteínas em que temos uma região constante. Isto está no exterior da célula e uma região variável. Esta região variável varia consoante o antigênio em questão. Portanto, é específico à ligação do antigênio. Ok? Portanto, como é que eles vão para a superfície da célula? Primeiro que tudo, estamos a falar então aqui de uma macrófago em que temos então um corpo estranho que ele fagocita e então vai fragmentar então o corpo estranho em fragmentos proteicos e estes fragmentos proteicos é que servem do antigênio propriamente dito. Estes antigénios propriamente ditos são encaminhados dentro do macrófago até ao retículo endoplasmático rugoso e aqui temos os tais antigênio MHC classe 1 que ainda não têm a zona variável definida. Quando se apresentam os antigénios a estas estruturas, a parte variável então vai ser específica para aquele antigênio. E o que é que acontece? Acontece que depois isto é encaminhado em vesículas pelo aparelho de Golgi e do aparelho de Golgi é depois mandado para a membrana celular. E aí são apresentados a outras células. O que é que acontece? Acontece que se o antigênio que temos aqui for do próprio organismo, a célula não é abatida. Ok? É do próprio organismo, não vale a pena abater a célula. Se este antigênio for então estranho, se for então de infecção, o que acontece? Esta célula é apresentada a outra célula que envia sinais e então esta célula entra em autólise. Ou seja, é destruída juntamente com o corpo estranho que ela degradou. E é para isto que serve o MHC classe 1. Ok? Ficou mais claro? Classe 2. Aqui já não se trata em saber se a célula é abatida ou não. Aqui trata-se de processamento do corpo estranho para apresentar aos linfócitos. Ok? Portanto, temos o mesmo macrófago, neste caso temos um antigênio não processado em que ele vai processar e vai fragmentar. Estas vesículas com antigênio processado vão então se unir à vesícula que tem os antigénios de MHC classe 2 e a zona variável vai então ser específica para este antigênio e então este complexo vai então apresentar-se na membrana da célula. Aqui não vai haver destruição da célula, pelo menos para já. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que depois o macrófago com o MHC classe 2 vai apresentar este complexo com o tal antigênio a uma célula T-helper. Se esta célula T-helper tiver um receptor da célula T que também seja específico ao antigênio com o complexo MHC classe 2 tiver, há então uma ligação. Agora, das duas, uma. Para que isto não seja inequívoco, há então uma co-estimulação. O que é que acontece? Das duas, uma. Ou o macrófago liberta então as citosinas e as citosinas vão se ligar a receptores de citosina da célula T-helper e isto diz que, afinal, isto é mesmo um antigênio que tem que ser abatido e isto é a reenviar informação que realmente isto não é do nosso corpo. Ou acontece outra coisa que é a tal proteína B7 que se encontra na superfície do macrófago, vai então ativar
o complexo CD28 que está na membrana da célula T-helper, e esta combinação faz com que o complexo CD4 se ligue a um ponto de ligação do MHC classe 2 e reforce então esta ligação. E assim a célula T-helper sabe que estão em presença de perigo e a célula T-helper depois vai comunicar a outra maquinaria para ativar os linfócitos. Ok? Perceberam a diferença entre classe 1 e classe 2? Há dúvidas? Depois disto, o que é que isto faz? Com a célula T ativada, ela vai então replicar-se. Primeiro, vai-se autoestimular, lançando interleucina 2, que esta interleucina 2 vai se ligar a receptores de interleucina do próprio linfócito que libertou, e isto vai então ativar a divisão celular. E então ela se vai multiplicar. Depois ela então pode dar em células T-helper ou células T-citotóxicas. Ou então de memória. Depois, o que é que acontece? Acontece que são as células T-helper que vão ativar os linfócitos B. E são os linfócitos B, ou a linhagem dos linfócitos B, que vão produzir os anticorpos. Ok? Portanto, depois da célula T-helper se replicar e multiplicar então este sinal, né? o tal receptor T com o antigênio processado, ela vai apresentar à célula B. A célula B tem que ter então também o MHC classe 2 específico para este antigênio, e com isto tem que haver uma pós-estimulação para que seja inequívoca esta ligação. Portanto, aqui o CD4 vai ligar-se então ao complexo MHC classe 2, e depois temos também, por outro lado, à superfície da célula B, anticorpos, e se um anticorpo e detectar um antigênio não processado, ok, que é igual ao antigênio processado da célula T-helper, o que acontece é que ativa então a divisão celular e as células vão se multiplicar. Aqui, depois, pode acontecer que ou a célula continua a se dividir, ou então temos células B de memória, ou então temos umas células B que se transformam em plasmócitos. E os plasmócitos é que são as fábricas de anticorpos. Portanto, este plasmócito que resulta desta divisão deste antigênio específico vai produzir só e apenas antigénios específicos a este, vai produzir anticorpos específicos a este antigênio. Ok? Dúvidas até aqui? Não há. Aqui as células T, citotóxicas, são aquelas que, em contacto com a célula-alvo, fazem então a tal autólise da célula. É a tal célula que, do complexo MHC1, diz para a célula se autodestruir. Ok? O MHC1 é apresentado então a estas células T citotóxicas, e elas é que dizem que a célula tem que se autodestruir. Os anticorpos. Dúvidas dos anticorpos? Têm dúvidas? Eu acho que esquecemos de dizer uma coisa na aula. Ora bem, as IgGs são aquelas que estão a maior número no sangue, certo? As IgM estão onde? Ou são responsáveis pelo quê? Ou melhor, quais são os antigénios responsáveis pelas alergias? As IgEs. As IgEs
IgEs normalmente estão associadas às alergias. Portanto, as IgAs, este complexo, encontra-se na saliva, ok? A nossa saliva também tem anticorpos. As IgGs são aquelas que estão mais na corrente sanguínea. As IgMs são aquelas que são encontradas no leite materno. É assim que é passado os anticorpos da mãe para o filho, através da amamentação. As IgEs são as das alergias e as IgGs são aquelas que se encontram-se mais nas mucosas e na pele. Ok? Portanto, isto também acho que também é fácil, certo? O complementário primário e secundário sai de certeza, isto também é fácil vocês saberem. E temos então a aula resumida neste esquema. E disse que este esquema era importante, portanto, dúvidas em relação ao sistema imunitário. Ficou claro os complexos MHC classe 1 e MHC classe 2? Agora ficou na frequência final. O sistema 1 é para abater as células estranhas e o 2 é para captar antigénios. O 2 é para ativar os linfócitos. Que captam os antigénios. Macrófagos captam os antigénios, em vez de processarem MHC classe 1, processam MHC classe 2, apresentam os linfócitos, os linfócitos T. Os linfócitos T dividem-se e depois temos os linfócitos T citotóxicos que têm os MHC classe 1, que são aqueles que, quando têm células que apresentam MHC classe 1 de antigénios, fazem então com que a célula se autodestrua. Os outros T-helper vão então ativar os linfócitos B. Os linfócitos B vão se dividir. Há alguns que ficam em células de memória, outros se transformam em plasmócitos. Os plasmócitos é que fabricam os anticorpos específicos para aquele antigênio. Ok? Isso é o que tem aqui. Tem em cima a imunidade inata, depois a imunidade adaptativa e como é que isto se processa. Ok? Isto é o resumo. Vai ser uma perguntinha sobre isto. Isto é dado. Ok? Ora bem. Anatomia respiratória. Há dúvidas? Temos dúvidas na anatomia respiratória? Eu acho que não. São as estruturas por onde o ar passa. Acho que não há assim muita dúvida. Esta parte eu quero que saibam de cor e salteado, porque vamos repetir isto no sistema digestivo. Está bem? Cordas vocais, têm dúvidas? Como elas funcionam? Como é que a gente fala? Sim, e pela contração das cordas vocais verdadeiras. Está tudo aqui. Árvore brônquica. Têm dúvidas em relação à árvore brônquica? Bronco principal, broncos secundários. Aliás, bronco principal, broncos secundários, broncos segmentados, bronquíolos e bronquíolos terminais. Têm dúvidas em relação a isso? Não. A estrutura de Colville, têm dúvidas? Porque é que eles têm uma rede de colagênio? Têm dúvidas? Não. Eu acho que esta aula também não é. Já sabem, músculos respiratórios é que saibam tocar e salteado na inspiração e na expiração. Já disse na aula e volto a frisar.
esta é que é a aula que ninguém percebeu, não é? Não? Não querem saber o que é que sai? Não, é que vieram hoje cá, estão aflitos e depois sem levar um seminho, sem nada. Ora bem, primeiro, eu quero que vocês saibam a diferença entre respiração e ventilação. Falamos de respiração quando falamos nas células. Respiração aeróbia, respiração anaeróbia. Ventilação é aquilo que corresponde à entrada e saída de ar, nomeadamente do pulmão. Ok? O que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam que o ar vai sempre de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Ok? Eu quero que saibam que neste esquema consideramos zero a pressão atmosférica e a partir daqui é que vamos trabalhar para inspirar e expirar. Portanto, o diafragma então vai se contrair mais os músculos responsáveis pelo levantamento das costelas e vamos criar pressão negativa dentro do pulmão. Como a pressão negativa é menor pressão do que a pressão atmosférica, o ar entra para dentro do pulmão até igualar a pressão atmosférica. Ok? Depois, quando temos a pressão alveolar igual à pressão atmosférica, vamos então relaxar o diafragma e vamos contrair os músculos intercostais para baixar as costelas, para diminuir o volume torácico, criando então uma maior pressão do que a pressão atmosférica. E o que é que isto faz? Como o ar vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão, então o ar sai do pulmão e dá-se então a expiração. Isto é um ciclo. Ok? Já sabem o que é compliance? É uma coisa que tinha falado dos vasos, na compliance dos vasos. É a capacidade de distensibilidade das estruturas. Está bem? Volumes e capacidades. Têm dúvidas em relação a isto? Não. É só seguirem este gráfico e vocês sabem o que é cada um. Ok? Não há muitas dúvidas. Esta imagem está muito explícita o que é que são volumes e o que é que são as capacidades e o que é que cada capacidade tem em somatório de volumes. Está bem? Sabem o que é espaço morto? É tudo o que é tubo que serve de entrada de ar. Ok? Portanto, fica aí um volume residual em que não há trocas gasosas com os capilares e então é denominado então espaço morto. Nomeadamente isto são cerca de 150 ml de ar e depois ainda temos espaço morto fisiológico que é mais aquele volume dos alvéolos que não estão funcionando. Mas em condições normais este volume é semelhante, quer o anatómico, quer o fisiológico. Ok? Facial. Lady Harry é essencial saber. Vocês têm que saber porque é que a hemoglobina tem mais afinidade para o dióxido de carbono do que para o oxigênio e porque é que nos alvéolos
A hemoglobina tem mais afinidade pelo oxigênio, que tem a ver com a pressão parcial do oxigênio em relação à pressão parcial do dióxido de carbono. Ok? A difusão, o que é que depende, e isto também é para saber. Isto é para saber também. Chegar ao quê? Tem que saber o efeito do pH na ventilação, o efeito da temperatura e o efeito da pressão parcial do dióxido de carbono. Estes gráficos são para saber também. Okay? Quando é que temos um desvio para a esquerda e quando é que temos um desvio para a direita? Em que situações? Muito importante, como é que a hemoglobina funciona? Com o efeito de Haldane. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se uma globulina trocar o oxigênio por dióxido de carbono, todas as globulinas vão trocar em efeito de cadeia de gás. Okay? Isto serve da ligação do dióxido de carbono à hemoglobina, como também da ligação do oxigênio à hemoglobina. Okay? É o tal efeito de Haldane. O desvio do cloro tem a ver com os iões de bicarbonato e os iões de bicarbonato têm a ver intrinsecamente com o pH no sangue. Ao fazer iões de bicarbonato está-se a produzir iões de hidrogênio. Quanto maior a quantidade de iões de hidrogênio, mais ácido se torna o sangue. E isto faz com que a hemoglobina tenha mais afinidade depois para o dióxido de carbono. Ok? E acho que é isto. Tem mais alguma dúvida em específico? Não? Hã? Sim, podem mandar mail que eu, assim que eu conseguir eu respondo. Próxima terça-feira não vos vou dar aula, fica para vocês estudarem. Aproveitem essas 2 horas de aula que supostamente iriam ter para pelo menos olharem pela primeira vez para os slides. Porque eu sei que alguns de vocês nem sequer olharam para os slides ainda. Há uma coisa na tutoria que me permite ver quais são os alunos que acederam aos fecheiros. Portanto, estudem, as frequências seguem o mesmo modelo, tem uma apêndice de imagens e tem 104 perguntas. Não é a descontar e são 2 horas sem tolerância. Ok? Leiam com calma. Não é certo, 104 perguntas. Sem tolerância, são 2 horas. Porque, na verdade, a frequência está feita para 1h30. Eu é que já vou por 2 horas. Ok?